geral aí. Aí, começou a gravar o negócio. Misericórdia. Pera aí. Apresentar agora a tela inteira. Pronto, compartilhar. Ai, misericórdia. Gente, vocês estão vendo a aula? Tá bonitinho para vocês? Espera aí que eu tenho que entrar agora na reunião porque eu sou burro e não entrei antes. Olha só que incrível. Ligar na tela, participar. Aí eu vou pedir para mim mesmo para participar. Ah, não, já foi. Incrível. Amores, então vamos começar essa aula agora, tá? Podem ir mandando no chat os negócios que eu vou acompanhar aqui pelo celular. Eu vou deixar ele um pouquinho longe agora, porque ele tá dando eco e eu não sei desligar essa merda. Então vai ficar desse jeito, tá? Vocês me perdoem. Meus queridos, olha só, vamos dar uma recapitulada. Na última aula a gente viu o comecinho da Idade Moderna, vimos Renascimento. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Peraí. Animação, não, apresentação do slide. Aí, agora sim. Na última aula a gente viu o comecinho da Idade Moderna, a gente viu as mudanças de paradigma que o Renascimento causou na sociedade, as mudanças de pensamento, etc. E com toda certeza vocês tiveram isso de maneira mais íntima, com filosofia. Inclusive, eu acho que essa aula também vai bater com o tema do Arthur. E aí também a gente viu as reformas católicas, todos os desdobramentos que isso tiveram para a Europa, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o absolutismo, que foi não só um jeito de se governar, mas também uma maneira de pensamento. Você teve diversos filósofos que embasaram o absolutismo em teorias, entre muitas aspas, científicas, porque não eram. Mas, enfim, em oposição ao absolutismo, a gente também vai ver o iluminismo, que é outra vertente de pensamento, outra mudança de paradigma muito forte dentro da sociedade europeia. Tudo bem? Então, a gente vai começar dando aquela revisão geral brabíssima. E vamos começar pelo Antigo Regime. Meus queridos, o Antigo Regime é um nome que a gente deu para... Gente, tá foda o celular, peraí. Eu tô ouvindo muito hardcore. E alguém pediu para entrar no negócio. Peraí, vou ter que sair do slide. Pera. Pronto, permiti. Pronto, agora tá top. Continuando aqui do slide atual, tá tudo bonitinho. Gente, eu vou acabar saindo do slide no meio de cada um para ver se vocês têm alguma dúvida, tudo bem? Porque não tá dando de verdade. Antigo Regime, como eu estava falando para vocês, é o nome que a gente deu para aquele período. Não faz nenhum sentido, sei lá, o Luís XIV, que é esse que está aí na direita da imagem, falando, eu governo no Antigo Regime, sabe? Não faz o menor sentido. Então, é um nome moderno que a gente deu sobre como se governava durante o período do absolutismo, tudo bem? Então, recapitulando, no início da Idade Moderna, no finzinho da Idade Média, para o começo da Idade Moderna, a gente tem a formação das monarquias nacionais, ou seja, gradualmente o poder estava se concentrando na mão dos monarcas, por causa de diversos fatores que a gente já viu nas outras aulas, no fim da Idade Média e etc. Além disso, a gente teve, no comecinho também da Idade Moderna, as reformas religiosas, então a reforma protestante, calvinismo, anglicanismo, e isso, de certa forma, tirou a hegemonia que a instituição igreja tinha do domínio europeu. Tudo bem? Então, assim, não é que as pessoas deixaram de ser católicas, etc., mas a igreja perdeu muito poder com isso. E se a igreja perdeu poder, você tem, a priori, o fortalecimento de outro grupo. E que grupo é esse? A nobreza, mais especificamente os reis, tudo bem? Então, as mudanças que já estavam acontecendo na Europa, com a formação das monarquias nacionais, aliada também com a perda da influência da igreja, esses dois fatores juntos concentraram muito o poder na mão do monarca. E é daí que vem o absolutismo. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Não sei ainda, vou ver o chat depois. Então, terceiro tópico, concentração de poder por causa desses motivos que eu acabei de falar para vocês. Tá? Durante esse período, a gente tem uma sociedade muito hierarquizada, com uma ascensão social não tão óbvia assim. Definitivamente muito melhor que na Idade Média. Quando você nascer camponês, você morrer camponês, é isso daí. Mas ainda assim, era muito estamentada. A ascensão social ainda era muito difícil. E a gente tinha os três estados, os três estamentos, as três divisões. No topo, a nobreza, o clero e os trabalhadores. Os trabalhadores aqui incluindo tanto as pessoas de lavoura, tá certo. Gente que trabalhava no campo, etc., uma coisa mais braçal, quanto também os burgueses, certo? Os comerciantes. Vejam bem, aqui esses estamentos não estão divididos em riqueza, mas sim em prestígio social. Então, veja, por exemplo, a gente poderia ter um burguês que era muito mais rico do que um nobre. Só que ele não tinha o prestígio que o nobre tinha. Por quê? Porque o poder, status, era associado à terra. E terra não é uma coisa que um burguês tinha.
Ele poderia adquirir durante a Idade Moderna, ele poderia comprar terra, mas, de novo, não era uma coisa tão acessível quanto parecia. Tudo bem? Então, mesmo tendo alguns burgueses mais recursos financeiros do que nobres, não todos, mas a grande parte, eles ainda não gozavam de todo o prestígio social. Tudo bem? Então, isso vai ser muito importante mesmo. Por quê? Porque os altos cargos do governo, os juristas, os funcionários públicos, etc., eram completamente aparelhados pelos nobres e não pela burguesia. Assim, o monarca, ele ficava fazendo uma brincadeira de gato e rato com a burguesia e com a nobreza, sabe? Ele tentava se aproximar de um e de outro ao mesmo tempo, quando fosse mais conveniente para ele, e tentar, né, fazer aquele joguinho de poder entre os dois. Só que, era óbvio que tinha uma preferência grande pelos nobres. O rei era um nobre. Então é óbvio que ele ia favorecer gente da casta dele. Então, tudo que ele poderia nomear de cargo político, de função e etc., era atribuída principalmente aos nobres. E isso vai desagradar muito a burguesia. E aí, o que acontece? Você tem essa concentração de poder na mão de um rei e isso dá autonomia para ele. Absolutismo é um termo muito forte, porque quando você pensa absoluto, é alguém que não tem limite nenhum. E não era o caso dos reis europeus. Você tem o Luís XIV aí do lado, né, uma figura icônica da história, o Estado sou eu, piriri pororó, a gente vai ver com mais detalhes na Revolução Francesa. Ele não era absoluto, ele podia muito, mas não tudo. Então você tinha tradições, você tinha costumes que limitavam a capacidade do rei. E em alguns países, não em todos, você tinha até a limitação jurídica. Por exemplo, a Inglaterra, que tinha um parlamento. Então, eu coloquei reis com grande autonomia e não com poder absoluto, porque eles nunca gozaram de um poder verdadeiramente absoluto. Mas tenha em mente que eles podiam muita coisa, muito mesmo. E poderiam interferir, assim, de cara na vida das pessoas. De um jeito incrível. E é óbvio que esses reis não iam estar só alicerçados na opinião comum. Então, tipo, o povo não chegava lá, mas por que o Luís XIV pode, sei lá, tirar a gente da nossa própria terra? Ah, porque sim. Não era assim. Isso não era uma explicação convincente para a população. Então, você vai ter, surgindo agora, durante o fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, falei isso 1 milhão de vezes, teóricos do absolutismo. Pensadores que vão tentar estruturar o absolutismo como teoria em si, como pensamento e por que esse seria a melhor maneira de governo. Tudo bem? Então vamos começar com o primeiro deles, que é o Maquiavel. Assim que eu terminar os teóricos do absolutismo, eu volto para lá e vejo se vocês têm perguntas. Tudo bem? Então, o primeiro teórico do absolutismo que a gente vai ver é o Nicolau Maquiavel. Tudo bem? O Maquiavel, ele é italiano no sentido que ele nasceu na Península Itálica, meus queridos. Lembrem-se, Itália e Alemanha vão se unificar como país no final do século XIX. E é exatamente por isso que ele escreve sobre o absolutismo. Por quê? O Maquiavel vivia no contexto de uma Itália completamente fragmentada, dividida em vários principados, sendo que esses principados entravam em conflito o tempo todo um com o outro. Então dava muita treta mesmo. E aí, ele escreveu um livro chamado O Príncipe, vocês com certeza já ouviram falar, para uma família muito rica da Itália chamada Médici. Ele escreve para um cara chamado Lorenzo de Médici. É como se fosse um tutorial. Imagina que é um tutorial no YouTube. Então, tutorial como seu príncipe top. E é literalmente isso, sabe? Então, nesse livro, ele preconiza alguns fatores, alguns ensinamentos para o Lorenzo de Médici, para que ele conseguisse se manter no poder. E mais do que isso, óbvio que o Maquiavel não deixava isso claro no livro, mas o Maquiavel estava tentando fazer a ideia de um governante perfeito, perfeito no sentido que conseguisse unificar a Itália. Então, quando ele escreve esse livro para o Lorenzo de Médici, ele está pensando na unificação italiana. Ele está pensando em tentar assegurar um poder absoluto para um único nobre, e esse nobre unificar toda a Península Itálica. Tudo bem? Vocês vão ver o pensamento, tipo, agora a gente vai ter uma aula que parece muito mais filosofia do que história. Eu vou falar para vocês do Maquiavel, do Hobbes, e mais uma cacetada de gente. Só que assim, eu não vou aprofundar no pensamento deles. Tudo bem? Vocês vão ver isso com filosofia. Eu vou dar aqui mais uma visão geral para a gente conseguir continuar com o contexto histórico. Tudo bem? Então, uma das coisas muito importantes que vai ser uma quebra de paradigma muito forte que o Maquiavel vai fazer. A política tem que estar acima da moral. Então você tem que fazer o que lhe é conveniente e não o que lhe é moral. Você tinha nessa época aquela moral cristã muito bem enraizada de temos que ser bondosos, temos que ajudar o próximo, etc. E o Maquiavel falou, não, meu irmão.
Você não tem isso daí. Não tem amiguinho na hora da política. Se o teu irmão tá te enchendo o saco, tá te atrapalhando de fazer seus objetivos, você mata teu irmão, você tortura ele e coloca ele pendurado na torre de Pisa. Entendeu? Inclusive, essa ideia de a política estar acima da moral, e principalmente da moral cristã... Eita, alguém está tentando entrar, peraí. Pronto. A gente, aproveitando que está aqui, tá tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém mandou sim, pelo amor de Deus, para não ficar triste e achar que eu caí. Ufa, graças a Deus. Tudo bem, então, garotada, continuando. Garotada, pelo amor de Deus, o que eu tô falando? Onde é que eu tinha parado? Essa ideia dele de a política tem que estar acima da moral, e principalmente da moral religiosa cristã, vai fazer com que o livrinho, O Príncipe, seja categorizado naquele índice que a gente viu na última aula. Lembra da Contra-Reforma, da criação do Index da Igreja Católica, aquela série de livros proibidos? Então, O Príncipe vai entrar nessa. O Maquiavel foi perseguido por causa do que ele afirmava. Por fim, eu acho que a frase mais conhecida do Maquiavel, que na realidade nem do Maquiavel é só uma constatação da obra dele, os fins justificam os meios. Então, gente, super intuitivo. Olha só, você tem o seu objetivo X. Para você chegar nesse, como você chegou nesse objetivo X, ou como você vai chegar nele, pouco importa. Se você tiver que matar gente, desrespeitar as leis divinas, etc., tanto faz, desde que você cumpra o seu objetivo. Tudo bem? Então, recapitulando, o Maquiavel, a filosofia que o Maquiavel prega, é tentando uma unificação italiana e, principalmente, é tentando instruir a família Médici a como governar bem o seu principado e, posteriormente, tentar uma unificação italiana. Então, é mais um guia, um código de como se comportar. E não necessariamente o porquê o absolutismo seria a melhor saída. Quem vai preconizar isso não é o Maquiavel. O Maquiavel é só um tutorial, velho. Quem vai realmente estruturar e falar, olha só, absolutismo é bom por causa disso, disso e disso, vai ser o Thomas Hobbes. E a gente vai ver mais para frente agora. Outro teórico do absolutismo que vai tentar embasar o absolutismo, que é realmente relevante, é o Jacques Bossuet, que nasceu aí em 1627 até 1704. E entendam, meus queridos, vocês podem ver até pela cruz no pescoço dele. Pescoço não, qual é o nome disso aqui? Tórax? Não sei, não gosto de biologia e anatomia. Enfim, o Bossuet é um teólogo. Ele estuda a religião. Ele era bispo. Então, ele era muito ligado, pelo amor de Deus, ligado com a Igreja Católica. Tudo bem? E vocês vão perceber isso no que ele afirmava. Sabe aquela ideia do Luís XIV que, olha só, eu sou o representante de Deus na Terra. Sabe de onde vai surgir isso? Pois é, vai surgir do Bossuet. Então, aquela ideia do rei ser a representação de Deus na Terra vai ser afirmada pelo Bossuet e, a partir daí, vai se tornar muito popular na Europa, principalmente, obviamente, para os reis. Então, quando o rei estava lá, lendo o livrinho do Bossuet, falando, que interessante, olha só, ele acha que eu sou Deus na Terra, vou aderir. Surgiu daí, tudo bem? E, gente, vamos pensar aqui um segundinho só com a cabeça. Irmão, se o rei é a representação de Deus na Terra, você vai querer ir contra Deus? Você vai querer ir contra a palavra de um ser divino? Então é o seguinte, irmão, para o Bossuet, o rei está aqui porque Deus quis. Porque Deus mandou e falou, olha só, o Luís XIV é uma pessoa legal. Ele tem todo o direito de ser o rei da França e fazer literalmente o que ele quiser. E se você desobedecer, você é contra a palavra divina. Então, você não podia questionar a autoridade do rei. Você não podia ir contra nada que ele falasse. Por quê? Porque ele está embasado por pura e simplesmente por Jesus, por Deus, tudo bem? E você não questiona Deus. Pelo menos não naquela época, né? Então é isso, de novo. O Bossuet, ele dá um motivo, é o primeiro a dar um motivo de falar, olha só, por que o absolutismo é uma coisa da hora? Por que deve ser ele e nenhum outro tipo de governo? Aí ele dá uma explicação mais teológica, mais relacionada com a religião, falando, olha só, o rei é a representação de Deus na Terra, e sendo representante de Deus, a gente não pode fazer nada, cara, é a vontade de Deus. Só que ainda faltava um pouquinho, sabe? Faltava um embasamento teórico um pouquinho maior. E isso vem com o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes é esse homem bonito que vocês estão vendo aí, Nossa Senhora Aparecida, pelo amor de Deus. Ele é o primeiro, o primeiro não, o Baudin também já tinha feito isso, mas é um dos primeiros aí, pegar pragmaticamente todo o absolutismo e falar, irmão, eu vou explicar para você agora por que o absolutismo é a melhor forma de governo. Mentira, eu vou explicar para você por que o absolutismo é a única forma de governo possível.
E foi daí que ele vai desenvolver toda essa teoria. Meus queridos, uma coisa muito importante que vocês têm que saber da vida do Hobbes para entender a teoria dele, eu vou passar o Hobbes um pouquinho mais aprofundado, porque vai ter muito desdobramento histórico, é que ele vivia numa Inglaterra completamente fragmentada. Já existia uma monarquia, já existia uma certa centralização, mas estava tendo muita intriga religiosa, a gente vai ter a Revolução Gloriosa, que, se eu não me engano, o Hobbes vai estar vivo, Revolução Gloriosa é a próxima aula, viu, meus queridos? Junto com a independência dos Estados Unidos. Então, ele estava num contexto muito merda. Ele não via uma Inglaterra unificada, no sentido que as pessoas não paravam de brigar. Literalmente, o Hobbes viveu 50 anos num Reino Unido completamente fragmentado, completamente caótico e à mercê de guerras regionais. Isso vai mexer muito com a cabeça dele. Por quê? Ele é de uma vertente da filosofia que vocês vão estudar, chamada contratualismo. São 3 contratualistas que eu conheço: o Hobbes, o Locke e o Rousseau. A gente vai ver os 3 hoje. E o que os contratualistas acreditam? Eles acreditam que, antigamente, antes de um evento chamado contrato, as pessoas viviam no estado de natureza. O estado de natureza é um estado onde você não tinha uma sociedade organizada e etc. E a partir de um contrato, e aí esse contrato vai variar para os 3 contratualistas, você tem a organização da sociedade como ela é hoje em dia. Hoje em dia, no caso, na época que o Hobbes era vivo, né? E o que o Hobbes afirmava? Ele falava o seguinte: olha só, a gente tem no estado de natureza do homem, ou seja, aquele estado em que a sociedade ainda não é organizada, um estado de completa anomia e caos social, onde os homens eram verdadeiramente livres. E vejam bem, liberdade não é uma coisa boa para o Hobbes. Por quê? Porque se você é livre para fazer o que você quiser, adivinha, você faz o que você quiser. Então, se você vai lá e mata o seu vizinho, qual que é o problema? Você não tem lei, você não tem regência, você não tem absolutamente nada. Você é livre para fazer o que bem entender. E isso não é bom. E aí, o que acontece? Essa situação de liberdade causa uma guerra de todos contra todos, um estado de anomia social onde o caos impera. E aí, o que acontece? Para evitar essa situação, de acordo com o Hobbes, para evitar essa situação de guerra, de calamidade, aconteceu o contrato. E como que o contrato se deu? O contrato social. Todos os homens, todos, sem exceção, abdicaram dessa liberdade, desse direito de fazer o que bem entender, e concentraram todo o poder na mão de um monarca. Pelo menos é assim que deveria ser. É assim que o Hobbes preconizava que deveria ser para ter um governo bom. Então todo mundo falou: olha só, é o seguinte, esse cara vai me governar, mas é por um bom motivo. Eu estou abdicando da minha liberdade para que ele, por meio da força e, se necessário, da violência, imponha o controle social. E é daí que vem a maior obra do Hobbes, chamada O Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico, tá? Vocês podem até procurar uma imagem na internet, é uma serpente marinha muito louca lá. Assim, capetinha, capeta, demônio, coisa ruim, pata rachada, mochila de criança. E o que acontece? Ele falava: o Estado ele tem que ser Leviatã. Leviatã no sentido monstro bíblico? Não, no sentido de poder. O Estado tem que impor o seu domínio. O soberano tem que impor, se precisar, usando a força do seu domínio para manter todo mundo na ordem. Porque se não tiver, se todo mundo não tiver bonitinho, comportado, por causa de uma força externa, o estado de anomia vai voltar, o estado de natureza volta, e aí, sabe, treta entre todo mundo, e é isso. Então é isso que ele preconizava: o poder deve ser absoluto para evitar a anomia. E isso é muito interessante, porque pro Hobbes o poder é absoluto, absoluto. Não tem costume, não tem tradição que revogue o poder do soberano. Ele faz o que ele bem entende. E todo mundo tem que obedecer. Mesmo que não tenha participado do contrato. É um negócio assim, é bizarrinho. Então Hobbes é o primeiro que pega lá e fala: irmão, absolutismo é bom por causa disso daqui. Porque se não fosse o poder concentrado na mão de uma única pessoa, na mão de um único soberano, a gente estaria num estado de completa anomia, se matando. E é isso daí. Tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida? Deixa eu voltar para lá, para ver se vocês têm. Mandem no chato, alguém... se a igreja e a monarquia estavam em conflito nessa época, por que um teólogo defende o poder absoluto do rei? Veja bem, a igreja perdeu. Sabe, não é que... Quando vocês pensam em influência, em conflito, não é conflito direto. O Papa não falou, levantou a mão e falou: olha só, tá tendo uma cruzada agora contra um rei. Não é isso. Então a igreja tinha perdido influência. Ponto, acabou. É o seguinte, teve a reforma protestante, e a igreja começou a perder fiel, começou a perder influência, fez a contra-reforma para tentar balancear isso daí. Então, você não tinha uma rivalidade tão descarada assim
entre o Papa e o rei. É óbvio que o Papa ia querer o poder do rei e vice-versa. Só que isso não impedia que as duas instituições coexistissem e que tivessem teólogos que defendessem um Estado absoluto. Tudo bem? Respondi sua dúvida, Isa? Tá tudo certinho? Vou esperar só. Um sim ou um não, não sei. Ok, perfeito. Gente, então vamos continuar. Mais nenhuma dúvida? Só que é o seguinte, do slide atual, né? Isso. Só que é o seguinte, a gente não tem o absolutismo só voltado para esse caráter político. A gente também tem as facetas do absolutismo se mostrando no campo da economia. E como essas facetas se mostram a partir do mercantilismo. Gente, vocês vão estudar mercantilismo muito mais a fundo na história do Brasil. Né? História do Brasil, eu falei certo? Acho que eu falei. Enfim, na outra frente de história. Por quê? Porque o mercantilismo vai influenciar diretamente nas dinâmicas coloniais, etc. Então eu vou dar uma passada, assim, bem hardcore aqui, mas basicamente é o seguinte, mercantilismo é uma forma precoce, eu não diria, não, precoce não é a palavra que eu estou procurando, primitiva do capitalismo, tudo bem? E aí tem vários fatores que a gente vai analisar agora do que caracteriza o mercantilismo. Primeira coisa, acabei de falar de absolutismo, acabei de falar da influência do rei na vida das pessoas, no arbítrio dele. Isso vai se manifestar na economia no sentido que vai ter influência estatal direta na economia. Então, o Estado, o soberano, o Estado, que naquela época, né, tinha confusão entre a figura do monarca, vai interferir diretamente na economia do próprio país. Então, o Estado vai ditar e falar, você vai vender isso daqui nesse preço. Ah, por quê? Porque eu sou absoluto, irmão, porque eu que mando. E você vai me obedecer, tudo bem? Então, nesse período do mercantilismo, o que era muito comum dentro dos países europeus que aderiram a essa forma de negociação? O monopólio, o proteccionismo e o intervencionismo. Olha só, normalmente o povo confunde essas três, então eu vou explicar para vocês o que é cada um, porque não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não são a mesma coisa, enfim. Meus queridos, olha só, monopólio é quando o Estado fala o seguinte, para uma empresa só, olha só, eu estou precisando que você abasteça a água de São Paulo. Eu estou precisando que alguma empresa, não sei quem, olha só, não sei, vai ter que garantir o abastecimento de água para uma população. E aí o que o Estado poderia fazer? Poderia abrir esse abastecimento para livre concorrência, ou seja, qualquer empresa poderia ir lá e oferecer serviço, falar, olha só, você tem o meu serviço de abastecimento de água, a empresa A falando isso. E a empresa B também tem o serviço de abastecimento de água delas, e elas ficam competindo entre si. O monopólio é quando o Estado fala, não tem, não vamos ter aqui, dentro desse lugar, concorrência. A gente vai ter só, olha só, é o seguinte, eu, monarca, vou escolher você, empresa, e só você vai poder fornecer água para o meu Estado. Então, monopólio é isso, é quando o Estado, o soberano, escolhe uma única empresa, uma única instituição, uma única pessoa, tanto faz, para exercer alguma atividade. Isso pode ser tanto dentro, sei lá, do fornecimento de calçados até um negócio realmente um pouco mais, né, mais vital, tipo fornecimento de água, tudo bem? Protecionismo, por outro lado, é o seguinte, imagina que a França tá sofrendo concorrência, tipo, a França planta, sei lá, uvas e a Inglaterra também planta. Só que a uva da Inglaterra é um pouquinho melhor e eles fazem uns vinhos mais top. Então, quando o vinho da Inglaterra chega na França, vocês conseguem entender que o vinho da Inglaterra vai vender muito mais porque ele tem mais qualidade, porque ele é mais barato? Não sei. Então, o que a França faz? Não, é o seguinte, o Estado vai aumentar a tributação do imposto, do vinho inglês, para que dessa maneira apenas o vinho francês seja vendido. Por quê? Porque se o vinho inglês for muito caro, meu irmão, não importa se ele é melhor, o povo não vai comprar. Isso é protecionismo, é quando o Estado influencia na economia para que alguma medida interna seja beneficiada. Então, algum produto, ou até para o desenvolvimento. Gente, vocês querem uma coisa de... Vocês querem um exemplo de protecionismo gigantesco que a gente tem no Brasil hoje em dia? Aquele negócio, né? Tipo, quando você viaja para o exterior, você só pode trazer, acho que, se eu não me engano, $500 de produtos estrangeiros, ou algum negócio assim. Isso é uma medida protecionista. Por quê? Porque você protege o governo brasileiro, no sentido que o povo, se você deixasse livre para ele comprar o que ele quiser, para ele gastar o dinheiro que ele quisesse lá fora, ele ia vir com, sei lá, com uma Ferrari, com o povo rico, obviamente. Ele vem com uma Ferrari, com um tablet, com um iPad, com um iPhone. E se você limita isso, ó, é o seguinte, você tem $500 para gastar, o povo vai comprar o iPhone.
Só que o iPad ele vai comprar aqui. Entendeu? Entenderam como é que funciona o protecionismo? E, por fim, intervencionismo. Intervencionismo é um pouquinho mais, assim, mais hardcore, no sentido que é o seguinte, imagina que eu tenho uma empresa e a empresa fez esse lindo copo de água. Tudo bem? Olha que belo, esse copo tá até sujo. Mas, enfim. E a empresa falou, putz, me custou R$ 20 para produzir esse copo. Eu vou vender por 25. O Estado fala, não. Você vai vender por 15. Mas, uai, eu gastei R$ 20 para fazer esse copo, eu vou ter prejuízo. Vai que se foda, eu sou soberano e eu mando. Isso é intervencionismo, tudo bem? É quando você tabela preço e etc. Tudo certo com esses três conceitos? Tá bonitinho? Então vamos continuar. Eu não tô tendo feedback de vocês, está me incomodando. Na próxima aula eu resolvo. Tudo bem? Outra característica do mercantilismo que é muito importante. A busca por uma balança comercial favorável. Gente, o que é balança comercial favorável? É literalmente você exportar mais do que importar. Então, é você produzir os produtos que você precisa no seu próprio país e não depender de terceiros. Literalmente, é muito simples de entender, gente. Um país que compra muito tem prejuízo. Um país que vende muito, vende mais que compra, tem uma balança comercial favorável, tem as suas contas públicas de boa. Entendeu? É isso que é o equilíbrio das contas, tudo bem? E para que, gente, para que tudo isso? Para que monopólio? Para que protecionismo? Para que intervencionismo? E para que buscar uma balança comercial favorável? Para você tentar reter dentro do seu país metais preciosos. Gente, é o que nós chamamos do metalismo. A riqueza, durante o período do mercantilismo, é atrelada à posse de metais preciosos. Quais metais preciosos? Ouro e prata. Tudo bem? Principalmente ouro e prata, não só, mas principalmente ouro e prata, tudo bem? Então, o país que tivesse esses recursos, que tivesse muito ouro, muita prata e abundância, ia ser o top dos rolês. E, gente, uma coisa muito interessante que eu queria comentar para vocês, que provavelmente veio na cabeça de vocês agora. Puta, metalismo, ouro e prata tinha pra cacete na América Espanhola. Pois é. E aí a Espanha se dá muito bem. Por quê? Sendo a ideia de riqueza atrelada a metais preciosos iguais ouro e prata, a Espanha ter posse desses metais foi muito bom para ela. Porque ela começou a distribuir só ela, não só ela, mas tipo, principalmente a Espanha tinha acesso direto a esses metais. Lembrando que no começo da exploração do Brasil, Portugal não achou ouro. Achou ouro no século XIX, no século XVIII. No começo, ninguém sabia que tinha recursos preciosos na região de Minas Gerais, etc. Então, nesse período, quem estava se dando muito bem era a Espanha. Por quê? Porque ela era a que tinha a maior quantidade dessas coisas, então, necessariamente, ela seria a nação mais poderosa, a nação mais rica. Só que aí acontece um negócio muito interessante. Por quê? Porque foi tanto ouro para a Europa. Eles levaram tanto ouro da América Central, tanto ouro dos maias, dos astecas e também da América do Sul, né, dos incas, que, ouro ficou comum. Ficou comum ao ponto de desvalorizar. E desvalorizou ao ponto de causar a revolução dos preços. Gente, a revolução dos preços, eu só estou colocando aí de detalhe para vocês, é quando tinha tanto ouro na Europa, mas tinha tanto ouro que o ouro já começou a não valer nada. Não valer nada, mas tipo assim, ele começou a perder valor. Porque era um negócio tão abundante, tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que assim, ele perdeu uma parte do valor dele. E aí o que acontece? Inflação. Então essa foi a revolução dos preços. Você tinha tanta riqueza, tanta riqueza, tanta riqueza, que a riqueza perdeu o valor. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Por fim, a gente tem, e isso com certeza vocês vão ver em História do Brasil, a gente tem como característica do mercantilismo o pacto colonial. Tudo bem? Pacto colonial, gente? Eita, alguém tá indo para entrar, peraí. Permitir. Pronto. Deixa eu ver se mandaram alguma dúvida só. Não, tá tudo bem. Voltando para o slide atual. Gente, pacto colonial, eu vou ser super sucinto porque vocês têm isso com História no Brasil. É aquele negócio, você tem a metrópole, e a metrópole tem suas colônias. A colônia só comercializa com a metrópole, e a colônia serve exclusivamente para mandar matéria-prima. A colônia não produz nada industrializado, não tem manufatura lá, não tem absolutamente nada. A colônia é proibida de ter. A única função dela é mandar pedaço bruto de matéria-prima para a metrópole. Aí a metrópole refina essa matéria-prima, o pedaço de tecido vira um vestido top, a madeira vira um móvel, e ela vende para a colônia. E a colônia só pode comprar na metrópole. Tudo bem? Gente, então isso é o mercantilismo. Vocês conseguem perceber o absolutismo correlacionado? Porque é o seguinte, é o Estado mandando na economia. É o Estado falando, olha só, vai ter monopólio porque eu quero, vai ter protecionismo porque eu quero e vai ter intervencionismo. E a riqueza está atrelada aos metais. Por quê? Porque sim,
Porque é isso aí, entendeu? Porque eu sou soberano, eu que mando, eu sou absoluto. Tudo bem? Então é isso, gente. A gente acabou de ver os desdobramentos do absolutismo no campo da política e no campo da economia. Agora a gente vai partir para o outro lado, para o outro espectro, para a resposta ao absolutismo, tudo bem? Que é o iluminismo. Alguma dúvida até agora? Deixa eu ir nos comentários. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ainda está gravando a aula? Sem nenhuma dúvida? Mais alguém? Então tá bom. Não. Então tá bom. Estou feliz. Vamos continuar. Meus queridos, só que esse pensamento não ia durar para sempre. Uma hora ia irritar. E irritou. No sentido que, gente, agora a gente vai entrar no iluminismo. É o seguinte, o que eu falei para vocês no comecinho da aula? Ó, deixa eu voltar aqui. Os altos cargos e as funções do governo eram ocupadas por nobres. Você tinha burgueses, você tinha comerciantes que eram tão ricos contra esses nobres, mas eles não ocupavam cargo público por quê? Porque quem escolheu era o rei, e o rei era nobre, então nobre só ia favorecer nobre, que se dane a burguesia. Isso começou a dar aquela incomodada. Por quê? Porque a burguesia estava ficando próspera, estava ficando cada vez mais rica. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Calma lá, calma que já vem plot twist. Além disso, você tinha um conflito entre os estados nesse sentido das três camadas, tudo bem? Lembra do clero, da nobreza e da... Meu Deus do céu, clero, nobreza e trabalhadores? Então, você tá começando a ter atrito entre os estados, principalmente o terceiro estado, que são os trabalhadores, que é a burguesia, e o monarca. Eles estão começando a se incomodar, a falar, irmão, por que você não me dá cargo público? Irmão, por que eu não posso... Por que eu tenho que pagar tributo e vocês não têm que pagar? Sabe? Por que eu não posso redigir lei e vocês podem? Aí já começou a dar uma treta. E aí o que acontece? Dessa vontade dos burgueses de assumirem o controle do Estado, de terem mais participação política, surge o iluminismo. Então o iluminismo é uma reflexão, é um reflexo, pelo amor de Deus, é um reflexo da vontade da burguesia, do pensamento das burguesias. Então o iluminismo, isso é muito importante, o iluminismo vai ter traços burgueses. Quando os pensadores iluministas, quando não eram burgueses, eram muito próximos a eles. Tudo bem? Então, isso é muito importante. O iluminismo vem contra o absolutismo? Vem contra o absolutismo. Só que é o seguinte, gente, todo mundo tem interesse. E o interesse dos iluministas girava, era centrado pelo interesse dos burgueses. Tudo bem? O que acontece no iluminismo? Mano, era literalmente o seguinte. Os iluministas, os pensadores iluministas, chegavam lá e falavam, irmão, como assim? O que vocês estão arrumando? Eu olhava pro Hobbes e falava, irmão, o que você está pensando? Você é maluco? Você tem doença? Você tem merda na cabeça? Ia pro Bossuet e falava, irmão, você está tentando justificar uma forma de governo pela intervenção divina? Você cheirou cola? Você tá maluco? Você é retardado? Então, é literalmente isso que eles vão fazer. Eles vão olhar para o passado, vão olhar para as teorias do Hobbes, do Maquiavel, do Bossuet, do Baudin e etc. E vão falar, irmão, vocês estão malucos. Vocês não condizem com a realidade, por quê? Porque vocês até tentam aplicar um método científico aí, aplicar uma lógica, mas se você olhar muito fundo, vocês não têm lógica que vocês falam. Principalmente você, Bossuet. Não tem absoluta lógica que você fala. Você está tentando embasar o método de governo em lei divina. Isso não faz sentido. Olha para o Hobbes e fala, Hobbes, você está errado, porque no estado de natureza esse tipo de coisa não acontecia. Você não tinha uma guerra de todos contra todos, não era isso. O que você tem? Você tem a racionalização. Então, é uma das primeiras vezes na história que o iluminismo, que você tem um pensamento racional, embasado no método científico. Então, o povo falava, olha só, você está errado por causa disso, disso e disso. E eu posso te provar que você está errado. Isso é muito importante, porque eles usam o método científico. Tudo bem? É a primeira vez que ele é usado e ele ganha fama. Isso é muito importante. Então, no pensamento iluminista, você tem uma racionalização das coisas. Nenhum iluminista em sua consciência vai falar, irmão, é o seguinte, o rei manda porque Deus quis. Infelizmente, né, é desse jeito, tem que obedecer. Você tem uma racionalização do mundo e você tem um uso muito íntimo do método científico. E você tem uma busca incansável pelo conhecimento, seja lá qual for ele, e não importa se esse conhecimento vai contra o que é pré-determinado pelas altas castas, pelas classes dominantes. E aí é que tem a frase que resume tudo isso, que é atreva-se a conhecer. Atreva-se. E isso é uma coisa... Eu acho muito bonita essa frase, eu acho que resume muito bem. E só para vocês entenderem essa ânsia por conhecimento que o iluminismo causou, são iluministas
as pessoas que organizaram a primeira enciclopédia. Gente, enciclopédia, né, tipo, não preciso estar explicando isso, é um livrinho, Wikipédia, gente, Wikipédia. É um livro que tinha o objetivo de conter todo o conhecimento humano. É óbvio que isso é impossível, mas assim, eles tentavam. Tanto era a ânsia que eles tinham em busca do conhecimento. Tudo bem? Então, o iluminismo, um movimento racional, embasado pelo método científico, com ânsia do saber, com ânsia de se obter o conhecimento. Obviamente, nenhum movimento intelectual é desprovido de interesses, e o interesse do iluminismo girava em torno da burguesia, tudo bem? Você tem a influência dos anseios, das vontades dos burgueses manifestadas no pensamento do iluminista, tudo bem? Então vamos continuar falando de alguns dos pensadores iluministas, ou alguns dos famosos. Gente, essa aula vai ser longa, enfim, mas tá quase acabando mesmo. O primeiro deles, que eu quero falar para vocês, é o John Locke. Tudo bem? Gente, a mesma coisa. Parece muito uma aula de filosofia, mas eu só vou dar, assim, bem de leve, bem superficial, e depois vou dar o contexto histórico para vocês. Vocês vão ter esse negócio mais aprofundado em filosofia, tudo bem? Meus amores, é o seguinte, eu vou falar primeiro o que o Locke defendia, e vocês vão entender a relação disso com a burguesia, tá certo? Então vamos lá. O que o Locke defendia? O jus ou ius, tanto faz, naturale. O ius naturale seria, o Locke falava o seguinte, gente, nós, humanos, nascemos com alguns direitos naturais, que são inalienáveis e não podem ser negados a nós. Esse é o ius naturale, é aquela ideia de, gente, a gente nasce com alguns direitos que a gente não pode de jeito nenhum quebrar. Tudo bem? Outra coisa, o Locke é contratualista. Lembra do Hobbes que eu falei do que é contratualista para vocês? Então, vocês já vão entender o pulo do gato. E, por fim, o que o Hobbes afirmava, se o soberano não consegue assegurar uma vida digna à população, ele pode e deve ser deposto. Tudo bem, acabei de falar o que o Hobbes defendia, o que o Locke defendia. Mas por que isso está conectado com a burguesia? Amores, é o seguinte, pô, bonito, a gente tem esses ius naturale, a gente tem esse direito natural das pessoas. Puta, mano, você nasce e você tem 3 direitos principais. Você tem direito à vida, você tem direito à liberdade e, principalmente, muito importante agora, você tem direito à propriedade. Então, o que acontece? Os burgueses, eu imagino isso, tá bom, gente? Só tô fazendo uma piada aqui. Puta, Locke, a gente tem os direitos naturais, né? E quais que são? Ah, eu te falo. É o direito à vida. Ah, top. Então a gente pode, tipo, a gente tem o direito de viver. É exatamente isso. Legal, hein? E o que mais? A gente tem o direito de ser livre, de ir e vir, de expressar nossas ideias. Ah, legal, hein? Então eu posso falar o que eu... É isso, você pode falar o que você quiser. Ah, porra, hein? Que top. Ah, burguês, e também o terceiro direito é que você tem direito à propriedade e ninguém pode pegar ela de você. Aí o burguês já cresce o olho, fala, eita, Locke, agora sim, agora eu gostei, agora isso tá interessante. Gente, vocês conseguem entender a importância disso? Se a propriedade é um direito natural e inalienável, o Estado não pode ir na tua casa e falar, irmão, vaza. Vaza porque isso agora é meu. Ele não pode ir para o seu sítio, para sua terra e falar, olha só, eu sei que você está plantando uva, mas eu não quero que você plante uva, eu quero que você plante arroz. Ah, mas por quê? Porque eu quero. Eu sou soberano, eu que mando. Vocês entenderam? Vocês entendem a força disso? Se a propriedade é um direito inalienável, ninguém pode mexer nela, você faz o que você quiser, o que você quiser. Isso vai ser muito importante para a burguesia. Eu não falei que ele é contratualista? Então, lembra do estado de natureza, que a sociedade ainda não era desenvolvida, e aí você tem um contrato, e que a sociedade se desenvolve a partir desse contrato? O que é o contrato para o Locke? A propriedade também. Então, a propriedade, pro Locke, foi responsável para a formação da civilização humana, da sociedade como a conhecemos. Olha só como isso é importante. E, por fim, o soberano poderia ser deposto. Isso é crucial, porque o Hobbes não admitia isso. Nenhum dos outros pensadores admitia isso. A ideia de poder mudar um soberano, de poder trocá-lo, isso não existia. E por que isso é muito importante? Porque é o seguinte, a propriedade não é um direito inalienável, não é um ius naturale? É. E se o soberano mexer nela, você tem o direito de derrubá-la. Vocês entendem como isso agrada a burguesia? Como isso manifesta o pensamento deles? Tipo assim, irmão, agora eu estou protegido. Agora as minhas terras são protegidas. E, inclusive, eu tenho tantos direitos quanto a nobreza. Isso é muito importante. Tudo bem? Então, gente, esse é o Locke. Vamos continuar aqui, que tem mais 3 filósofos ainda. Tudo bem que um é curtinho. Depois do Locke, a gente tem esse ser humano aí bonito do lado, que é o Voltaire. Ele parece o Robert Plant, tá ligado? Do Led Zeppelin.
não sei, me parece, cabelo encaracolado. Mas enfim. Gente, o Voltaire, ele defendia um negocinho que a gente vai ver mais pra frente, tudo bem, nas próximas aulas, que é o despotismo esclarecido. Gente, o que é despotismo esclarecido? Diferentemente do Locke, que o Locke é inglês, né? E ele era político, ele viveu por muito tempo na Câmara dos Comuns na Inglaterra. Então ele era parlamentar, etc. E o Locke defendia uma monarquia parlamentarista. O Voltaire não. O Voltaire, ele defendia um despotismo, não sei falar isso, esclarecido. Qual que é a diferença? Um déspota esclarecido, ele tem mais poder do que um monarca, que está sujeito ao parlamento. Só que qual que é o rolê? Déspota é uma pessoa, é um rei com um poder absoluto, esclarecido no sentido que ele deveria respeitar os ideais iluministas. Ele deveria ser, tipo, uma pessoa esclarecida, uma pessoa estudada, não uma pessoa cuzona, tipo, falar, ai, eu sou rei porque Deus quis. Entendeu? Então, isso é um déspota esclarecido, tudo bem? Qual que é o déspota mais esclarecido que a gente tem? Pelo menos para nossa história, para a história do Brasil. Marquês de Pombal. Vocês vão ver isso na história do Brasil. Tudo bem? Outra coisa, o Locke falava, olha só, a gente tem direito à liberdade, à propriedade, liberdade e propriedade, pelo amor de Deus. Gente, liberdade, propriedade e misericórdia, eu acabei de falar. Enfim, o Voltaire, ele coloca mais um quarto direito aí, um direito inalienável da população. Liberdade de expressão. Tudo bem? Aquela famosa frase do Voltaire, não concordo com uma palavra que disseste, mas defenderei o seu direito de dizer até o fim da vida. Gente, é o seguinte, Voltaire, ele falava, mano, você tem que ter o direito de se expressar, independentemente do que seja. Se for contra a minha ideia, não tem problema, porque você tem direito a fazer isso. É um direito inalienável da população, do homem, pensar e se expressar. Tudo bem? Então, vai ser muito importante para o Voltaire a liberdade de expressão. E, por fim, esse cara, eu não sei, do fundo do meu coração, assim, genuinamente, como ele não morreu. Porque ele criticou de um jeito muito forte a Igreja Católica, ao ponto de ele afirmar: o cristianismo é uma superstição infame, porque ele só caga o nosso mundo. Ele falou isso. Ele chegou nesse ponto e ele não morreu, assim, um negócio incrível. Então, gente, importante voltar a saber do despotismo crescido, é ele que pressupõe esse tipo de governo, é ele que torna a liberdade de expressão um direito fundamental do homem, e, por fim, ele tem umas críticas muito pesadas à Igreja Católica. Tudo bem? Então, vamos continuar. Mais um, tá acabando, gente. Esse daqui é curtinho, tudo bem? Gente, a gente tem o Montesquieu. Eu coloquei 3 tópicos, única e exclusivamente para não, tipo, para não ficar um tópico só. Tudo bem? Tipo, porque desses 3 aí, qual que é o mais importante? Montesquieu foi o primeiro pensador a preconizar a divisão dos poderes. Então é o seguinte, lembra que o Hobbes falava? Olha só, é o seguinte, você tem o poder todo concentrado na mão do soberano, e tem que ser concentrado, tem que ser desse jeito. Se tiver uma pessoa além do soberano que tem poder, você não tem uma soberania verdadeira. E aí o que acontece? Estado de guerra, gente se matando, etc. Montesquieu ia falar, irmão, Hobbes, você cheirou cocaína? Cocaína cheira? Eu nem sei. Você usou crack? Você tá maluco? Não precisa ser desse jeito, não precisa ser tão extremo assim. A gente pode ter uma divisão harmoniosa dos poderes. Inclusive, isso é bom, sabe por quê? Irmão, o soberano, ele elabora a lei. Ele não só elabora a lei, como ele julga as pessoas que desobedecem à lei que ele mesmo elaborou. Tudo bem? E além disso, ele é responsável por fazer com que essas leis sejam obedecidas. Ele pode fazer tudo, caralho. Que é isso? Então vocês conseguem entender como é fácil você criar uma pessoa ruim nesses 3 fatores? Ruim no sentido que, irmão, eu elaboro, eu julgo e eu faço. É muito fácil surgir um déspota, surgir um tirano. E aí o Montesquieu fala, o poder tem que ser dividido. Por quê? Porque aí você evita que essas pessoas nasçam, que essa tirania domine. Ele divide os poderes em 3. Executivo, legislativo, judiciário. Não vou falar que cada um dos 3 para vocês, porque vocês já sabem. E, mano, olha a influência que isso teve na nossa vida. Sabe? Tipo, olha que, mano, ele pensou isso, olha quando ele viveu. Século XVIII, cara. Século XVIII, e tá no Brasil, tá na Inglaterra, em qualquer outra democracia que se preze, né? Então, assim, é muito importante isso, meus queridos. É a maior contribuição do Montesquieu. Eu poderia resumir todos esses 3 tópicos em um só, que é só a divisão dos poderes, tudo bem? Então, Montesquieu é o cara que fala, mano, o poder tem que ser dividido para evitar que tiranos ascendam ao poder,
que nós criemos déspotas. Tudo bem? Amores, estamos acabando, eu juro. É o último filósofo, tudo bem, que a gente vai ver hoje. Também falando de maneira super superficial no Rousseau, vocês vão ver em filosofia. Eu só quero trazer aqui para vocês a importância deles para a história, tá certo? Eu acho que vocês conseguiram perceber isso ao longo dos filósofos que a gente acabou de falar. Gente, o Rousseau é o último contratualista que a gente vai ver. Então, lembrando, quais são os três? Hobbes, Locke, Rousseau. O que acontece? O Rousseau, ele vai completamente contra o que o Hobbes falava. O que o Hobbes falava? O homem é mau. O homem é mau por natureza. A essência do homem é maldade. O homem é o quê? Mal. Ele é cuzão. Na primeira oportunidade, ele vai esfaquear o amiguinho. O Rousseau vai falar, não, é exatamente o contrário, Hobbes. Você tá o quê? Usando droga. Você tá fumando crack. Não sei se crack fuma. Enfim, e aí ele cria o mito do bom selvagem. Selvagem no sentido de alheio à sociedade. Uma pessoa que não vive em sociedade organizada como eram os moldes europeus. Ele falava, o homem é bom por natureza. O homem, ele tem bondade, ele é benigno. E aí, o que acontece, que é muito importante, que o Rousseau vai divergir do Locke, e é por isso que ele é tão menosprezado, entre muitas aspas, pela burguesia. Porque ele vai falar, o homem é bom por natureza. Só que a propriedade privada corrompe ele. Então, propriedade, para o Rousseau, não é uma coisa boa, não é uma coisa benigna, porque ela causa, a partir do momento que eu falo, sei lá, esses comprimidos são meus, eu crio discrepância entre as pessoas. Eu crio egoísmo. Eu crio individualismo. E isso não é bom para o Rousseau. Então, o que acontece? O povo, os burgueses, olham para isso e falam, Rousseau, você está viajando. Mano. Gosto muito de você. Gosto muito de você, mas você está viajando. Inclusive, meus queridos, uma curiosidade, o Rousseau, dentre todos esses que eu acabei de falar, é um dos únicos que não era abastado por natureza. A família do Rousseau não era muito boa de grana. Entendeu? É óbvio, ele não era pobre de Maria si, mas ele não era rico igual os outros. Eu acho que isso pesou para o desenvolvimento da teoria dele. Porque ele não era burguês, sabe? E isso influenciou do jeito que ele pensava, muito provavelmente. Outra coisa muito importante que ele fala, a soberania, o poder soberano, tem que emanar do povo. Então, é literalmente a gente, tipo, imagina, a população personifica a sua vontade no Estado. O Estado é a personificação do poder do povo, poder emana do povo, sabe, Constituição, etc. E fala isso é o Hobbes. E por causa disso, ele defendia uma democracia direta, onde todo mundo deveria se reunir e todos os habitantes de um lugar deveriam dar opinião, deveriam votar. Assim como era em Atenas, sabe, meus amores? Na Ágora, todo mundo, qualquer um poderia levantar, que fosse cidadão ateniense, poderia levantar a mão, reclamar, pedir de pororó. Isso foi o Rousseau que preconizou. Por quê? Porque a soberania vem do povo. Tá certo? E, obviamente, por causa desse negócio da propriedade, né, não ser uma coisa muito boa para ele vai ser meio que deixado de lado pelos burgueses, não pela gente, porque ele vai ser muito importante para a filosofia, para o pensamento humano, etc. Tudo bem? Meus queridos, quanto aos iluministas, aos pensadores iluministas, alguma dúvida? Tá tudo bem? Eita, nova mensagem. Peraí. Edu, esse despotismo esclarecido na real não era uma maneira dos reis de ficarem no poder? Tipo, com medo da burguesia tirar eles? Ou era espontâneo? Era exatamente isso. Só que o Voltaire, ele defendia o seguinte, vejam bem, eu acho que eu não fui muito claro. O Voltaire falava, a melhor maneira de se governar é por um déspota esclarecido, entendeu? Tipo, o rei, ele tem que ser um déspota esclarecido, no sentido que ele tem que entender dos ideais iluministas, dos direitos inalienáveis das pessoas, etc., para que, desse modo, ele seja um bom governante. É isso que o Voltaire falava. É lógico que os monarcas, eles aderiram ao despotismo, puta que pariu, não sei falar isso, despotismo esclarecido, por causa de interesse próprio, para que a burguesia não se revoltasse, como inclusive vai acontecer na Inglaterra e vai acontecer na França, e não cortar a cabeça. É óbvio, gente, tipo, desculpa não ter falado isso. Aí a Isa também falou, mas despotismo esclarecido não é meio que uma ilusão para que não haja revoluções e o governante não seja deposto? Se sim, é estranho pensar que Voltaire é um teórico iluminista, porque ele não está rompendo de vez com a lógica do período do regime. Então, foi isso que eu falei para vocês agora. Os reis, os monarcas, aderiram ao despotismo esclarecido. Agora, puta, eu não sei falar isso, velho. Eles aderiram a esse modelo de governo para não serem depostos pela burguesia, para não cortarem a cabeça dele. Só que o que o Voltaire falava era literalmente isso, gente, que eu acabei de falar para vocês. Olha só, a gente tem esse tipo de governo, e para mim ele é ideal. Por quê? Porque um monarca, ele tem que
ele tem que se atentar ao que a gente defende aqui, ele tem que se atentar que ele não está lá por causa que Deus mandou, ele está lá por causa disso, disso e disso, e etc. Então, o Voltaire ele é diferente do Locke, etc., porque ele dá mais poder ao rei, mas isso não vem de graça. O rei tem que ser esclarecido, o rei tem que ser estudado, sabe? Tem que ter concurso aqui, entendeu? Era isso que o Voltaire falava. Tudo bem, gente? É mais ou menos isso. Vocês entenderam? Beleza, perfeito. Amores, último tópico da aula, eu juro. Juro mesmo, tá acabando, real. Visão atual. Meus queridos, assim como o absolutismo influenciou diretamente na economia europeia, o iluminismo também vai influenciar. E do iluminismo, desse pensamento mais brando, mais liberal, vão surgir duas correntes econômicas: a fisiocracia e o liberalismo. Tudo bem? Então vamos começar, gente, tá acabando mesmo. Olha só, eu queria muito saber fazer slide bonito, mas eu não sei fazer slide bonito, então vocês têm que se contentar com esse negócio aí triste, tá? Mas é muito bom porque essa imagem ilustra muito bem a fisiocracia. Amores, fisiocracia foi um movimento econômico que surgiu na França e liberalismo dominou principalmente na Inglaterra, tudo bem? Então, fisiocracia é França, liberalismo Inglaterra, só um detalhe que vocês precisam saber. Quem preconizou a fisiocracia foi o Quesnel, né? Tudo bem? Então, tipo, são dois pensadores que vocês não precisam decorar. Eu coloquei isso só para fonte de informação de vocês. Muito importante da fisiocracia. Fisiocrata, o cara que estuda economia e fala, eu sou um fisiocrata, ele olha para o mercantilismo e fala assim, ó, não concordo, acho um absurdo, tudo bem? Essa influência estatal na economia tá fudendo. Não tá certo isso daí. Tudo bem? Então, primeira característica da fisiocracia muito importante, renegava o mercantilismo. O que é bastante, gente, é bem óbvio pensar isso. Porque o iluminismo, sendo antagônico ao absolutismo, é óbvio que uma pessoa que é iluminista, que está estudando sobre economia, vai ser contra uma economia que foi influenciada pelo absolutismo. Tudo bem? É meio de boa pensar isso daí. Uma frase que eu coloquei para vocês, que eu acho que resume muito bem o ideal da fisiocracia é: deixe os homens fazerem e deixe as mercadorias passarem. O que isso quer dizer? O que os fisiocratas falavam? Irmão, para que Estado intervindo na economia? Pelo amor de Deus, deixe os homens trabalhar, deixe os homens fazer os produtos dele e, principalmente, deixe essas mercadorias passar. Para de arranjar imposto, pelo amor de Deus, em qualquer coisa. Aí, porque tem imposto do selo, imposto da mão morta, imposto sei lá o quê. Vamos acalmar isso daí, chega, pelo amor de Deus. É isso que os fisiocratas defendem. Inclusive, isso também é defendido pelos liberais. Então, qual que é a grande diferença entre fisiocracia e liberalismo? Para os fisiocratas, e aí eu ligo com essa imagem que está mostrando para vocês aí, a riqueza era proveniente da terra. A única fonte, a única maneira de se criar riqueza era a partir da terra. Por quê? Porque o comércio dos produtos que vinham da terra só distribui riqueza. E a indústria transforma, mas não cria. Então, para os fisiocratas, a terra é uma coisa muito importante, porque é a partir dela que a riqueza é criada. Gente, não é por menos. Nessa época, inclusive até um pouquinho hoje em dia, a França era um país completamente agrário. Tudo bem? Plantação para tudo quanto é lado. Então é meio que óbvio que isso ia se manifestar de algum jeito na economia, no pensamento econômico. Tudo bem? Para terminar a aula, fechar com chave de ouro aqui, bonitinho, top, a gente tem o liberalismo. Gente, igual eu falei para vocês, liberalismo ficou muito popular na Inglaterra, tudo bem? Não só lá, mas foi lá que surgiu, tipo, os grandes pensadores são de lá, foi a partir daí que foi a Revolução Industrial e etc. Tudo bem? Começou por causa de um cara muito importante chamado Adam Smith, que escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, que é a partir daí que todo o pensamento liberal ele é divagado, do Locke e do Adam Smith, tudo bem? Aí você, amiguinho que segue a MBL, você deve estar em êxtase agora, deve estar assim, maravilhado, falando, finalmente estou sendo exaltado, o mamãe falei que eu sigo, que é liberal, agora está falando dele. Não estou falando do mamãe falei, tudo bem? Isso é uma coisa muito importante para deixar bem claro para você, o Paulo Guedes não é esse tipo de liberal, tudo bem? É neoliberal, é outra coisa. Esses caras é outro rolê, é outro que não tem nada, assim, nada a ver, tudo bem? Então, ó, fica de boa, não é isso, tá bom, gente? Não é de verdade. Igualmente igual a fisiocracia, em confluência com a fisiocracia, o liberalismo era contra a intervenção do Estado na economia. Tudo bem? Então, literalmente a mesma frase. Deixa os homens fazerem, deixa as mercadorias passarem. Qual que é a grande diferença do liberalismo para a fisiocracia? Eu já falei para vocês. Para os fisiocratas, a riqueza vem da terra. E para o liberal, para a pessoa que é liberal,
vem do trabalho. Então, o trabalho gera riqueza. E aí o Adam Smith cunha um termo que, assim, é usado, eu não aguento mais, desculpa o disclaimer aqui, que é a mão invisível do mercado. Olha que incrível. O que ele falava? Mano, para que intervenção estatal? Deixa o mercado fluir, porque é o seguinte, se eu tenho duas empresas, ó, essa aqui é a empresa A, essa aqui é a empresa B, não sei porque eu tenho dois copos no meu quarto, mas enfim, essa empresa vende esse copo por R$ 15, e essa empresa vende por 10. É óbvio que essa empresa vai vender mais copo. Por quê? Porque a mão invisível do mercado vai fazer com que a outra empresa seja prejudicada. Esse tipo de coisa, gente. Honestamente, vocês já devem estar habituados com isso, pelo amor de Deus. Então, quem propõe isso daí é o Adam Smith, é uma característica do liberalismo, tudo bem? Essa ideia que o mercado se autorregula. Isso não precisa da intervenção estatal para isso. Isso vai ser muito importante, porque vocês vão ver durante a Revolução Industrial. Tudo bem? Amores, é isso. Nossa aula acabou. Peraí que eu vou parar de transmitir a tela aqui. E vou parar de gravar a aula também. Como é que eu faço isso, pelo amor de Deus? Ah, eu já parei de transmitir? Já parei de transmitir. Gente, peraí, vou parar de gravar a aula. O povo aí que tá assistindo o vídeo, é nóis. Um beijo, um queijo, até mais. Vocês fiquem bem. E interromper a gravação.